Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é Israel psicólogo, Israel Gomes, psicólogo de Sorocaba. E aí, gente, como é que tá? Pessoal aí tudo meio cara inchada? A minha que tá inchada, né? Cedo, né? Ah, não tem como eu disfarçar essa cara de sono, tá louco, né? E aí, né? O Brasil ganhou. Quinta-feira, hoje é sabadão, tá todo mundo meio felizinho. Tem o jogo da Argentina hoje à tarde, né? Tá, mas hoje o que, que eu queria falar com vocês, gente? É, esquece a Copa, né? Vou falar uma questão mais de psicologia. Eu vou falar sobre o transtorno de adaptação. O transtorno de adaptação, ele tem até no CID, né? Que eu acho que é o F43. Não lembro direito. Depois eu verifico, mas eu acredito que é F43.0. Então ele especifica algumas características que acontecem muitas vezes em criança quando há mudanças, né? Quando a criança ou adolescente, mas eu aplico na vida adulta também, porque sempre que há mudanças há um transtorno de adaptação. O que, que é isso? A pessoa ela vai ter certos sintomas, né, de dificuldades para se adaptar a uma nova realidade. Entendeu? Então a criança acontece muito assim, quando muda de escola, quando os pais se separam, há um divórcio, né? Ou perde um amiguinho, um parente, ou acontece alguma coisa, perde um pai, uma mãe, e sempre tem, ou há mudanças de ano, né? A criança que sai da pré-escola, ela vai pro primeiro ano, então ela vai estranhar, ela vai ter uma dificuldade para se adaptar naquele novo ambiente, que são outros professores, outros coleguinhas, outra escola. Então ela vai ter isso. Quando há uma separação é a mesma coisa, entendeu? Porém, gente, eu aplico, né, eu como psicólogo clínico da saúde, né, isso foge um pouco do social, mas se aplica também ao social, né, à psicologia social e a tudo que envolve a psicologia, né, e o ser humano. Sempre que há a mudança, alguma coisa, você é adulto, mudou de emprego, você vai ter um transtorno de adaptação. Por mais que você seja uma pessoa fácil de se adaptar, muito adaptável, né? Uma mente mais flexível. Se você tem uma mente mais rígida, né? Vamos falar dessa forma. Se é mais rígido, você vai sofrer muito mais. E você vai ter uma dificuldade muito grande de se adaptar à mudança, né? O autista, por exemplo, falando de grosso modo, tá, gente? Não estou falando como especialista em autismo, né? Mas o autista, ele é rígido. Por quê? Porque ele acostumou, ele aprendeu padrões que para ele está organizado. Então, quando há uma mudança, ele fica nervoso, entendeu? Ele fica agitado, ele fica mais ansioso. E aí ele vai ter um certo sintoma ali. Então, quando se muda a rotina do autista ou do deficiente intelectual, ele também vai sofrer bastante com essa mudança. Então, às vezes tem que ser gradual, né? Tem que ser sugestiva, gradual, tem que ajudar, tem que treinar para que ele aprenda a se adaptar à mudança. E aí a gente pode pensar também no transtorno de adaptação de maneira preventiva, né? Eu vou falar mais sobre esse assunto depois. Mas de maneira preventiva eu falo assim: se você quer morar em outro país, se você quer morar em outra cidade, se você pretende mudar de trabalho, se você pretende ter filhos, filho ou filhos, né? Se você vai casar, entendeu? Então assim, tudo isso vai gerar um transtorno de adaptação, né? Uma gravidez, por exemplo, né? Depois eu posso falar sobre... Desculpa, gente. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a gravidez, né? Se um casal, uma mulher, ou sem
sem planejamento, que acontece também, né, muitas vezes. Acontece uma gravidez, planejada ou não. Se é planejada, a gente já preventivamente a gente imagina que vai acontecer coisas nessa gravidez. O que são essas coisas? A gravidez é um bicho de sete cabeças. Parece que não, mas é. É por quê? Porque há mudanças físicas, há mudanças hormonais, há mudanças na rotina, há mudanças de limitação, né? Essa mulher, ela vai ter certas limitações, o sono vai atrapalhar, esse corpo vai ficar diferente, vai atrapalhar idas no banheiro e várias outras coisas, vai atrapalhar. Não é que vai atrapalhar, né? Vai ter essa mudança e pode atrapalhar a rotina acostumada antes. Então, há muitas questões ligadas ao emocional na gravidez. Então, quando a mulher engravida, né, ela pode deprimir, ela pode ficar ansiosa, ela pode ter depressão na gravidez, entendeu? Porque ela vai se estranhar muito, ela vai ter uma dificuldade de se adaptar àquilo, então ela vai entrar num sofrimento muito grande, né? E muitas vezes é porque ela está com dificuldade de se adaptar à nova realidade e ela acaba deprimindo, ou porque também não atingiu as expectativas, porque quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa às vezes a coisa pronta, né? Uma mulher, um casal pensa numa gravidez, eles já pensam grávidos, né, felizes, aquela barriga linda, tirando fotinha, postando, aquela coisa maravilhosa, aquele companheirismo, um dando força pro outro e tal. A realidade é que não é assim, né? Quem já teve filho, né, ou quem já estuda muito sobre o assunto, sabe que não é assim, né? A gravidez ela causa um sono que atrapalha, a mulher ela fica muito sensível, então o cara tem que ter paciência. O cara pode dizer, mas pode ser a companheira ou companheiro, quem que ela tiver. Tem que ter uma paciência, tem que ter um manejo melhor, tem que ter um companheirismo mesmo, porque senão vai gerar muito atrito, entendeu? A vida do casal muitas vezes ela vai afetar drasticamente. Se o casal é um casal acostumado a passear, viajar, sair muito, às vezes tem o hábito de beber ou fumar, né, ou fazer esportes radicais ou qualquer coisa nesse sentido, e esse casal ele tem que mudar. Vai ter que mudar a rotina dele. Então ele vai ter que se adaptar, não é só a grávida que vai ter que adaptar. O cara, o companheiro, a companheira dessa grávida vai ter que se adaptar. Se adaptar ao quê? Se adaptar com essa mudança e se adaptar a essa grávida, que está mais sensível, que precisa assim de apoio, que precisa às vezes tomar vitaminas, que precisa ter uma ajuda para entrar no carro, que às vezes não consegue dirigir, e às vezes tem um certo sangramento e aí tem que ficar de repouso, tem que usar vários medicamentos às vezes, né? O Progestan, eu falei isso, mas tem vários, né? Que é uma coisa lá que tem que usar para evitar a continuidade do sangramento, né? Ou a possível perda, né? Um interrompimento aí da gravidez. Então são coisas que o casal tem que saber. Então, há sim mudanças hormonais, mudanças de humor, sintomas depressivos, sintomas ansiosos e depressão na gravidez? Sim, existe. E precisa de apoio muitas vezes, até apoio profissional, né? O ginecologista pode apoiar nessa coisa, nessa questão, né? Como também um clínico geral e psicólogo. Às vezes precisa até de psiquiatra, por quê? Depende do quadro. Às vezes o psiquiatra é muito necessário, porque ele vai entender um pouco dessa gama, né? Então precisa, tá? Então, gravidez gera, sim, uma depressão e muitos sintomas, né? Então esse é o transtorno de adaptação, tá bom? O vídeo ficou bastante longo, depois acho que eu vou fragmentar em partes para falar de cada mudança de adaptação, para ver se é possível a gente compreender melhor. E quem tiver dúvida, tá, entra em contato com a gente.
tá bom? Bom dia pra vocês, um abraço e vai Brasil. E hoje aí quem que vai zicar a Argentina e quem vai torcer pra Argentina, né? A Argentina é legal de ter porque é um time competitivo, né? Então é bonito de ver. Tá bom? Um abraço pra vocês. Bom dia.